muito honrado de poder fazer parte, né, dessa igreja, fazer parte do corpo de Cristo, né, fazer parte do Na Real. E esse tema tão empolgante, né, onde eu estou fazendo pela terceira vez ministração sobre esse tema. Como que é? Como que é o tema? Let's go! E aí, vamos para cima, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. Amém? Estou muito feliz, realmente sou grato a Deus, sabe? E eu queria compartilhar com vocês um pouquinho do que Deus tem falado em meu coração a respeito dessa palavra. Né? Semana passada eu não estava aqui, mas eu ouvi a ministração do Du, poderosa, a respeito do evangelismo na rua. Então hoje eu quero dar continuidade ao evangelismo em casa. Um dos evangelismos mais difíceis que tem para acontecer, sabia? É dentro de casa. Porque dentro de casa, seus irmãos, seus pais, eles convivem com você, eles sabem como você é em casa, como eu sou em casa. Não tem como esconder, não é verdade? Então, o próprio Jesus, ele falou certo dia que o único lugar que o profeta não tem honra é dentro da sua casa. Justamente por causa disso. Então, quero que você abra comigo, por gentileza, lá no livro de Atos, para a gente compartilhar algo. Atos capítulo 16. Deixa eu me organizar aqui. Atos capítulo 16, a gente vai caminhar em alguns textos, e eu vou estar lendo aqui na versão NAA, da nossa igreja, para ficar mais fácil para a gente entender, amém? Todos estão aí preparados, estão munidos com a sua palavra, se não tiver, ali está preparado também. Atos capítulo 16, versículo 31. 16, 31. Aleluias. Quando vocês estão procurando aqui, aí, já encontraram ali, quero que você abaixe sua cabeça. Eu quero pedir para você estar orando, intercedendo por mim, e que o Senhor derrame da tua graça, derrame da tua unção, do teu poder, que não saia nenhuma palavra que venha entristecer o nosso amigo, o nosso conselheiro, o Espírito Santo, Senhor. Amém? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, ó Pai, eu te agradeço, ó Pai, pela tua presença. Senhor, nós já podemos, ó Pai, sentir a tua presença aqui, ó Pai, e tu és maravilhoso. Deus, nós queremos, ó Pai, dar continuidade, Senhor Deus, a esse tema. E, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, derrama da tua graça, Pai, derrama da tua unção. Senhor, que eu venha me esconder, Senhor Deus, atrás da cruz de Cristo. Senhor, que não seja eu falando, mas que seja o Senhor, ó Pai. Senhor, me usa, Senhor Deus, como canal, me usa, Senhor Deus, com autoridade, Senhor. Eu clamo a Ti, pela Tua presença e pela Tua graça. Sou grato por tudo que o Senhor já tem feito. E eu sei que o Senhor tem algo grandioso nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos estar lendo lá bem forte. Atos 16, versículo 31, diz, e eles responderam, creia do Senhor Jesus, e você será salvo, você e a sua casa. Amém? Vamos estar lendo tudo junto, por favor? Vamos lá? Vamos lá. E eles responderam, vamos lá. Creia no Senhor Jesus, e você será salvo. Você e toda a sua casa, e toda a sua casa. Você crê nessa palavra? Amém? Você crê? Aqui eu tenho, de vez em quando eu vou estar olhando aqui o meu rascunho, tá? Todos acreditam nessa palavra. Amém? Eu quero dizer para você que não estou duvidando da palavra, mas o que eu vou tentar passar para vocês, e peço a graça do Senhor, para que nós venhamos entender aonde nós se encaixamos ali. Porque esta palavra tem servido de fugiu a palavra agora. Tem servido de, quando a gente, oi? Não era isso que eu queria dizer. Quando você
quando você se apoia numa palavra, mas você não faz nada. Como que é? Você espera que a palavra em si traga transformação. E você não precisa fazer nada para isso. Você se acomoda. Muitas vezes nós temos visto muitas pessoas olhando para essa palavra e acomodado. Só esperando que a palavra em si dê o resultado. Muitas pessoas, e quando eu falo muitas pessoas, essa palavra pode ter certeza que ela falou muito comigo primeiro. A semana toda ela falou muito comigo. Muito mesmo, então eu me incluo nisso. Então muitas vezes nós se apoiamos nessa palavra e nós achamos que a palavra em si vai dar o resultado. E nós não precisamos fazer nada para isso. Nada para ajudar, para colaborar com o que o Senhor Jesus está falando ali. Eu quero que você abra também, aqui o apóstolo Paulo falando. Eu quero, antes de eu mudar para outro texto, eu quero contextualizar um pouco com vocês. Esse texto, eu acredito que todos vocês conhecem. É um texto muito conhecido, onde Paulo e Silas, eles estão numa determinada cidade, e de repente uma moça, uma mulher, começa a ir atrás deles. Esses homens são o Cristo, esses homens estão trazendo a palavra do Deus vivo. Esses homens são ungidos. Esses homens, eles fazem a diferença. Esses homens estão aqui para evangelizar. Aquela mulher o tempo todo atrás deles, falando isso para eles. E de repente chegou um dia, uns 2, 3 dias ali, o apóstolo Paulo, com aquela mulher, toda hora atrás deles. O apóstolo Paulo entendeu no seu espírito e repreendeu aquela mulher. E imediatamente um espírito de adivinha que estava nela saiu. E de repente os seus donos, eles perceberam que a fonte de lucros deles tinha ido embora. Porque o apóstolo Paulo, ali eles expulsaram o demônio, então a mulher perdeu o seu espírito de adivinha. E esses homens, eles se rebelaram tanto contra Paulo e Silas e levaram para as autoridades. E lá eles tiraram a roupa deles, espancaram e chicotada e lançaram eles na prisão. E no meio da noite, ali meia-noite, eles orando, clamando, e a igreja de fora também orando, clamando por eles. De repente veio aquele estrondo grande e as celas foram todas abertas, todas. E Paulo e Silas ali tudo machucado, chicoteado, mas eles nem aí, eles louvando a Deus e exaltando o nome do Senhor. E de repente foi aberto, as correntes caiu, ficou tudo aberto. De repente o carcereiro viu o que tinha acontecido, já se desesperou e arrancou a espada, já lhe queria se suicidar. Porque ele sabia que naquela época, os romanos, eles não perdoavam. Se alguém ficasse responsável por cuidar de um detento, e esse detento escapasse, esse soldado, esse guarda, ele seria morto. Ele não teria chance. Mas quando ele viu aquele ali, ele arrancou a espada, ele ia se suicidar, e era tudo escuro, meia-noite. Ali o texto fala que ele procurou, o apóstolo Paulo viu o que ele ia fazer, viu no seu espírito, porque era escuro. Não tinha luz. A cela estava toda escura. E o apóstolo Paulo repreendeu, falou para ele, não faça isso. E ele chegou todo assustado e pediu uma lanterna, uma luz, sei lá, uma vela, e clareou e chegou para Paulo e Silas e falaram, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para me ser salvo? E aí entra essa palavra do apóstolo Paulo falando para ele, creia, tão somente creia que tu e tua casa será salvo. Mas nós vemos no decorrer do texto, esse guarda, ele teve uma ação muito importante. Ele pegou e aceitou, ele levou os dois para casa, ele cuidou das suas feridas, ele cuidou ali dos seus machucados. E um detalhe, ele esqueceu do perigo que ele corria de morte dos soldados, dos romanos. Mas ele decidiu levar ele para casa e cuidou, e ali Paulo e Silas, eles oraram, clamaram, e a família toda foi salva. Amém? A família toda foi salva. Estou falando mais por cima para você, mas eu quero que você leia em casa esse texto com atenção.
Olha a ação. Olha a ação do carcereiro. Ele teve uma ação. Ele levou eles para casa, ele cuidou deles e foi salvo. Então, por isso que eu disse para vocês no início, que apenas a palavra, se não tiver uma ação, não vai dar resultado. Principalmente dentro de casa. Principalmente dentro de casa. E agora sim, eu quero abrir aquele texto com vocês de 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7, 16. Sete e 16 diz assim: pois vocês, ó mulher, como você sabe se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe que salvará a sua mulher, a sua esposa? Olha só, o próprio apóstolo Paulo falando primeiro sobre esse texto que nós lemos, e agora ele falando: tu, esposa, você sabe se seu marido vai ser salvo? Tu, marido, você sabe se vai ser salvo? Porque há salvação individual. Há salvação individual, mas nós temos uma responsabilidade de levar o Evangelho, de falar do amor de Cristo. Por isso nós fomos alcançados. E eu quero trabalhar com vocês, quero pensar aqui, eu escrevi um tema para a minha mensagem. O tema seria: decida mudar hoje. Decida mudar hoje. Tem muita gente, eu escrevi aqui que tem muitas pessoas que elas são peritas em profetizar. Eu profetizo sobre a minha casa, eu profetizo cura, eu profetizo libertação, eu profetizo conversão dentro da minha casa. Mas, como tem muita gente que é perito em profetizar, mas muitas dessas pessoas, ela não tem nenhuma ação para ir de encontro com essa profecia, para fazer algo para que se cumpra essa profecia. Porque a palavra do Senhor é muito clara, o Senhor já liberou sobre a igreja, liberou sobre nós, né, algo que nós precisamos fazer. O que é apressar a volta de Cristo. Sabe, nós estamos aqui, nós, os jovens, nós estamos aqui para quê? Para apressar a volta de Cristo. Não é apenas para a gente ficar sentado. Não é apenas para a gente olhar para a nossa família e dizer assim: está tão difícil. É tão difícil eu convencer o meu irmão aí na igreja. É tão difícil eu pregar para ele. Então nós temos uma responsabilidade, sabe? Quando nós profetizamos, nós temos que ir de encontro com essa verdade. Essa verdade que foi pregada, que foi profetizada, nós precisamos de encontro, nós temos que fazer algo, porque tem algo que nós precisamos fazer. Então o primeiro ponto seria o tema da mensagem: decida mudar hoje. E o primeiro ponto, vou estar falando sobre 4 pontos sobre essa ministração. E o primeiro ponto é a disciplina. Hoje até o Cris estava falando aqui da disciplina, eu comecei a lembrar da mensagem que eu já tinha colocado aqui no papel. A disciplina. Nós precisamos ter disciplina. E mudança de pequenos hábitos. Lembrando que eu estou falando de evangelizar a nossa casa. E para a gente evangelizar a nossa casa, nós precisamos com algo simples, pequeno. Não estou falando de coisa grande, de você estudar para fora, numa grande faculdade, fazer alguns cursos, algo grandioso, sabe? E ter conhecimento e trazer para a sua casa e tentar aplicar isso dentro da sua casa. Ou até, tem muita gente que fala sobre os coaches, né? Procurar um coach ali e ensinar realmente. Não estou falando disso. Eu estou falando de pequenas coisas. Pequenos hábitos que, se nós não mudar dentro da nossa casa, nós não vamos conseguir evangelizar. Porque dentro de casa está muito claro. Dentro de casa, os meus irmãos, os meus pais, eles sabem se eu tenho cheiro de asa. Eles sabem se eu vou no banheiro e não puxo a descarga. Eles sabem se eu fiz xixi ali ficou na tampa do vaso. Eles sabem de tudo isso. Eles sabem que muitas vezes a gente responde aos nossos pais, que a gente não obedece. Por isso que é difícil.
Mas se nós decidir hoje mudar esses pequenos hábitos, eu tenho certeza que sem palavras, a gente vai conseguir evangelizar a nossa casa. Apenas com o nosso modo de ser. Então eu coloquei aqui alguns exemplos básicos. Arrumar a cama, por exemplo. Eu sei que a maioria daqui são casais, né? Eu tenho dificuldade para arrumar a cama, sabe? Vou ser sincero, tenho dificuldade para arrumar a cama. Eu arrumo ali, não, eu nunca tinha tanta dificuldade, só que a minha esposa, ela é muito perfeccionista, sabe? Tem que ter tudo certinho. Então, homem, a gente não tem esse dom, assim, esse talento, né, Cris, de ser tudo, né, tudo ali certinho. E dentro da nossa casa, os nossos pais, você que ainda não é casado, você que mora com seus pais, eles sabem de tudo isso. Como, por exemplo, ser organizado. A sua mãe ou seu pai, ou se você mora com tio, com avô, o Igor, vai arrumar seu quarto. E de repente o Igor vai lá e joga tudo dentro do armário e dá uma encostada assim na porta, assim, fecha a porta. Ou vó ou tia, tá tudo organizado, pode vir. E ela vem, de repente olha, nossa, Igor, parabéns. E de repente quando ela sai, o Igor não aguenta a pressão do armário e cai tudo ali no chão. Sabe a gente ser organizado. Não que eu esteja falando que o Igor faz isso, mas eu só uso ele como exemplo porque, né, nós somos parceiros, né, Igor? Nós somos parceiros, nós somos... Então são pequenas coisas. Não são algo grandioso, não precisa ser de coisas grandiosas. São hábitos simples. Como, por exemplo, passar o fio dental. Coisa simples, básica. Mas, de repente, a gente passa o fio dental e a gente pega, larga ali na pia. É chato. Você escovar o dente, de repente, você olha aquele fio dental lá. Tá tudo cheio de... E as pessoas que estão com a gente, que eles convivem com a gente, eles sabem disso. Então são pequenos hábitos, coisas pequenas, que parecem tão inofensivas, tão sutil. Mas os da nossa casa, eles estão vendo isso. Eles estão vendo se a gente está saindo de casa, a gente está indo para a igreja, como que a gente está, com o nosso comportamento. Como está o nosso comportamento? Será que os casais, nós casais, será que a gente respeita a nossa esposa? Será que a nossa sogra ou o nosso sogro, eles estão vendo da forma que a gente age? A nossa esposa, com os esposos? São coisinhas pequenas que às vezes a gente se distrai. E são coisas que às vezes a gente tenta maquiar, a gente tenta esconder, mas a gente não consegue por muito tempo. Por mais que a gente tente um período, mas vai chegar uma hora que vai chegar uma visita na sua casa inesperada e de repente está lá, aquele quintal, tudo bicicleta sem o pneu, a bicicleta lá, o quadro lá, o pneu aqui, ou na brita cheio de papel, está tudo bagunçado. Uma hora ou outra alguém vai chegar de surpresa. E aí vai começar a perceber. Você pode achar assim, pô, Ezequias, mas... Cara, será que isso aí vai atrapalhar o evangelismo? Dentro de casa vai atrapalhar. Porque as pessoas eles estão de olho. Principalmente os nossos irmãos, eles estão de olho na nossa ação. No que a gente está fazendo. Então esse seria o primeiro ponto, a disciplina. A disciplina são pequenos hábitos. São coisas pequenas que farão uma grande diferença. E não adianta eu escrevi aqui uma frase que eu achei muito interessante, não adianta você externar algo para fora se dentro está desorganizado. Sabe, muitas vezes a gente tenta externar, a gente tenta passar para as pessoas algo que dentro ainda não está tratado ainda. Dentro da gente ainda não está tratado. Mas a gente tenta falar, não, tem que ser assim. Mas será que dentro está organizado? Como que nós vamos levar aos nossos familiares para conhecer a Cristo? Se a gente tem ainda coisas pequenas que fazem toda a diferença.
Então, o primeiro ponto, seja disciplinado. Disciplina. Disciplina. Eu lembro que quando eu tinha, faz pouco de tempo, né, já, né, eu tinha mais 7 para 8 anos, e o meu tio, ele me colocou numa escola militar. Meu pai não queria, mas o meu tio colocou numa escola militar. E era uma cidade que dava 11 quilômetros da cidade que eu morava. E adivinha, eu tinha que andar 11 quilômetros para ir, era aos sábados, essa escola militar. Eu tinha que andar 11 quilômetros para chegar até essa escola. E lá a gente passava o dia todo no sol. Lá eles faziam a gente subir em árvore com corda. Lá eles jogavam faziam a gente passar dentro do rio, né, com o amiguinho nas costas. E o sargento lá, a autoridade lá era rígido. Era rígido. E eu andava esses 11 quilômetros para fazer, passava o dia lá. Eu não ia sozinho, tinha mais 3 amigos que iam comigo. Mas a gente andava 11 quilômetros para participar todo sábado nessa escola. E era forçado, sabe? A disciplina era forçada. Você tinha que cumprir o horário. Você tinha que estar... não sei se alguém daqui, o pastor Henrique, o Cristo, chegou a servir o exército. Mas é muito rígido. Mas isso serviu para mim ter disciplina. Sabe o que a gente tem visto hoje? A gente tem visto hoje, nessa geração, sabe? Eu não quero criticar nenhuma geração, eu sei que toda geração é importante. Todas as gerações são importantes. Mas a geração dos anos 90 para cá, eu sei que talvez você se inclui nisso. A geração dos anos 90 para cá, a gente tem visto isso sumir. Hoje a gente vai, não sei, não tem professor aqui hoje, né? Mas hoje a gente vê nas escolas como que está. Não tem mais respeito, não tem mais disciplina. Hoje em dia os alunos fazem o que quer. Mas nós precisamos deixar um legado. Sabe, nós precisamos ter disciplina, nós precisamos ser disciplinados. Nós precisamos buscar realmente, né, ser correto. Porque as pessoas estão de olho. As pessoas em nossa volta estão de olho. A gente pode achar que não, mas com certeza as pessoas estão de olho na sua atitude. Como que você está agindo dentro de casa, como que você está agindo na igreja. Então seria o primeiro ponto, seja disciplinado, você que está anotando ali. O segundo ponto, cuide dos detalhes. Cuide dos detalhes. Eu peço para o Rodrigo ali abrir em Daniel, capítulo 6, 4 e 5. Livro de Daniel, capítulo 6. Capítulo 6, do 4 ao 5, diz assim: Então os presidentes e os satrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino, para poderem acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar nele pretexto nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Então esses homens disseram: nunca achamos um pretexto para acusar Daniel, a menos que procure algo relacionado com a lei do Deus que ele serve, que ele adora. Olha só, Daniel, você conhece também a história de Daniel. Daniel era disciplinado. Daniel, ele cuidava de tudo, dos detalhes. Daniel, ele foi levado para ser escravo, para servir o rei. Ele foi para servir o rei como escravo, e ali ele decidiu não se contaminar. Ele decidiu não se contaminar, e isso fez toda a diferença na sua vida. Daniel, ele cuidava de todos os detalhes.
Ele chegou de ser escravo, ele chegou a ser governador. Nessa época ele era governador. Ele cuidava de todos os negócios do rei. Mas ele decidiu não se contaminar com a alimentação, com a comida. Ele decidiu buscar ao Senhor. Ele tinha seus horários para buscar ao Senhor. De manhã, de meio-dia e de tarde. Perdão. Ele tinha seus horários, ele tinha disciplina. Ele não aceitou quando eles implantaram uma estátua que todas as pessoas deviam se curvar, ele não aceitou. E nós hoje? Nós estamos cuidando dos detalhes? Como tem sido nossos olhos? Eu coloquei aqui, porque as pessoas, reforço dizer, as pessoas estão de olho. Será que o nosso olhar, como está o nosso olhar? Será que nós homens, será que os homens, ou até mesmo as mulheres, será que quando a gente está em um determinado lugar onde nosso discipulador não está perto, o nosso pastor não está perto, será que quando passa uma guria na rua, como que a gente está sendo? Como que está o nosso olhar? Eu lembro do pastor Elvis, ele ministrando aqui, ele falava que tinha o ventilador quebrado. Sabe o que é o ventilador quebrado? Ninguém sabe? Ninguém lembra? Quem estava aqui? Quem estava aqui talvez lembra. O ventilador quebrado é aquele que quando passa uma guria na rua com uma roupinha mais aparecer, ele dá aquela olhadinha. Será que nós não estamos tendo ventilador quebrado? Será que nós estamos cuidando com nossos olhos? Porque vamos ser bem realistas, sabe? Vamos ser bem realistas. Como nós temos agido? Será que a gente não está com o olhar onde a gente não deve? Será que o nosso irmão, que nós estamos tentando evangelizar dentro da nossa casa, será que a gente não chega, ele chega com uma conversa para a gente assim, talvez até para testar? Você viu lá aquela guria? Olha só, cara. Como que tá? Será que a gente entra na conversa? Será que a gente entra ali e fala, não é verdade? A gente tem que cuidar com essas coisas, com esses detalhes, com essas coisas. Porque são nessas coisas que a gente não vai conseguir trazer os nossos familiares para conhecer a Cristo. Nós temos que cuidar com o nosso olhar, os homens, eu falo, também as mulheres também. Claro que a mulher não é um ventilador, a mulher é mais discreta. Mas eu não estou querendo acusar, não estou querendo dizer que você olha, não, só está tentando falar que nós precisamos cuidar com essas coisas. Cuidar com aonde a gente está, o nosso olhar, onde a gente vai. Isso é muito importante. Pequenas coisas que fazem toda a diferença. Então, seria o segundo ponto. Daniel decidiu não se contaminar. Ele decidiu buscar o Senhor de todo o coração. Então, nós temos vários exemplos. Como a gente evangelizar a nossa casa. Que volto a dizer, é o lugar mais difícil que nós temos para evangelizar. O terceiro ponto que eu queria falar com vocês seria: não fuja da sua responsabilidade. Terceiro ponto, não fuja da sua responsabilidade. 1 Reis, capítulo 20, do 13 ao 14. 1 Reis, capítulo 20, do 13 ao 14. E eis que um profeta foi até Acabe, rei de Israel, ele disse, assim diz o Senhor, você viu toda esta grande multidão? E eis que hoje entregarei nas suas mãos, e você saberá que eu sou o Senhor. Acabe perguntou por meio de quem dará isso? E ele respondeu, assim diz o Senhor, pelo servo do chefe das províncias. Acabe perguntou, quem começará a batalha? E o profeta respondeu, você. Amém? Eu quero que você, vamos mudar esse você. Vamos falar eu.
Vamos falar eu? Acabe perguntou, quem começará essa batalha? E o profeta respondeu, eu começarei, eu começarei. Acabe aqui estava querendo se esquivar, porque estava ia ter um grande confronto, né? Mas o profeta disse, enviado por Deus, você fará isso. Não espere que outra pessoa vai pregar. Sim, nós podemos, tem até um último ponto aqui que eu queria falar, a gente pode orar por outras pessoas para evangelizar a nossa casa. Porque é mais fácil uma pessoa de fora evangelizar a nossa casa do que a gente próprio. Por causa desses detalhes que a gente viu aqui. Mas então nós temos uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade de alcançar a nossa casa. Foi por isso que nós fomos alcançados. Sabe, não foi para a gente ser alcançado só para a gente fazer parte aqui da igreja. Só para a gente ficar sentado. Tem coisas que é nós que temos que fazer. Quando a gente não pode fazer, o restante é com Deus. Mas tem coisas que nós precisamos fazer. Deus não vai fazer por nós. Deus não vai fazer por nós coisas que nós devemos fazer. Que a responsabilidade é nossa. Então a responsabilidade é nossa de seguir o caminho do Senhor, da maneira que Ele tem nos instruído. Sabe, nós não podemos negar que nós temos um grande privilégio, sabe? Nós somos privilegiados por nós estar num corpo, inserido num corpo, onde a palavra é pregada. Não é apenas maquiado dizer que não, venha que seus problemas serão resolvidos. Venha para tal, porque lá sim, ali vai ser tudo resolvido. Seus problemas acabaram. Nós estamos aqui, sim, Deus ele faz a obra dele, faz. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos buscar. Nós precisamos alcançar a nossa casa. Também eu quero que o Rodrigo abra ali, por gentileza, 1 Timóteo, capítulo 5, 8. Olha só essa palavra. Olha só esse versículo. 1 Timóteo, capítulo 5, 8. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da própria casa, esse negou a fé e é pior do que um descrente. Olha só. Eu já ouvi o Cris falando muito sobre essa palavra. Nós não podemos negligenciar isso. Porque não adianta a gente vir aqui, a gente participar das programações, a gente está numa escala, mas se dentro está tudo bagunçado. Nós não vamos conseguir passar isso. Nós não vamos conseguir evangelizar ninguém, se primeiramente nós não se evangelizamos. Se nós não mudamos pequenos hábitos, pequenas coisas que nos afasta, que as pessoas nos afastam. Sabe, às vezes tem pessoas que a gente vai tentar conversar e às vezes as pessoas estão estressadas, as pessoas têm um senso de humor péssimo, pessoas que nada está bom, pessoas que é difícil. Como que a gente vai evangelizar uma pessoa que você tenta falar algo, de repente, não dá, cara, está muito ruim, eu não consigo. Muitos problemas, eu nem vou na igreja mais, muitos problemas eu não consigo resolver. É difícil. Mas nós temos uma responsabilidade de alcançar essas pessoas. Porque se nós negar, nós estamos pior que um descrente. Se nós estamos aqui hoje, foi porque o Senhor nos alcançou. Amém? Não foi para bonito. Não foi apenas para a gente sentar e se espichar na cadeira e glória a Deus e aleluia e deu. Não foi. Não foi simplesmente por isso. Foi para a gente dar continuidade àquilo que o Senhor, Ele fez. O seu sacrifício, o sacrifício de Cristo não pode ser em vão. Não foi, o sacrifício de Cristo não foi apenas para a gente frequentar uma igreja. E sim, para a gente pregar. Foi por isso que Jesus ele levantou os 12 apóstolos, os discípulos. Ele ensinou, ele fez primeiro, olha, fazem assim. E chegou até nós hoje. Então, a nossa geração, sabe, essa geração, nós não podemos achar que apenas a gente ter tantos mil seguidores, isso já importa.
Sabe, hoje nós estamos numa era que se você tiver, quanto mais seguidor você tiver no Instagram ali, você é o cara. E a gente vê tantas pessoas se colocando o seu corpo, né, assim em qualquer lugar, apenas para ter curtida, apenas para ter seguidor. Isso é muito pouco, isso é miserável, isso é lamentável. Isso é lamentável. Sabe, pessoas que acham que isso é tudo. Pessoas que acham que isso é suficiente. Quantas pessoas, quantos mil seguidores eu tenho? Nossa, eu tenho tanto, cara, meu. Isso não importa. Isso não importa. Isso não leva a nada. Agora, se você prega a palavra, se você ensina através da palavra, né, se alguém está sendo edificado através da sua palavra, da ministração da sua vida, isso sim dá resultado. Isso dá resultado. Amém? Todos aí? Todos acordados, hein? Amém? Glória a Deus. Cris está de folga hoje, Cris? Benção, meu Deus, que benção, glória a Deus. Então, nós devemos evangelizar a nossa casa. Nós devemos. Mas antes nós precisamos olhar para dentro de nós. Como que a gente está? Eu lembro que a minha esposa, quando eu conheci ela, comecei a namorar com ela. Eu fiquei apavorado quando eu conheci ela. Eu fui na casa dos pais dela e eu vi a forma que ela tratava a sua mãe. Ela era muito dura com a mãe dela. Sabe, ela falava, porque os italianos misturados com o alemão, sabe que ela é, então eles têm costume de falar um pouco mais alto, assim. Não é que às vezes eles estão bravos, mas é que eles já falam alto nessa mistura, né? E eu vi ela falando com a mãe dela assim, um dia eu chamei ela de canto e falei, amor, por que você fala assim com a sua mãe? Ela é sua mãe. Porque eu não aprendi isso. Eu aprendi o respeito com os meus pais, respeito com as pessoas de mais idade. E com o passar do tempo, hoje, meu Deus, ela trata muito bem a sua mãe. Ela ora pela sua mãe. Ela participa do GC em casa, então ela tem um amor, eu vejo a mudança que teve. A mudança de comportamento, por quê? Porque quando ela decidiu mudar, quando ela decidiu buscar o Senhor de verdade, de coração, as coisas mudam, transformam. Não tem como. Quando você conhece Jesus realmente, verdadeiramente, não tem. Você muda. Você muda, porque o amor de Cristo primeiro nos constrange. E antes, quando você vai fazer algo, você lembra, não, o sacrifício de Jesus não pode ser em vão. Não vai ser em vão. E aí sim. Por quê? Porque entrou dentro de você, essa palavra entrou. Então não tem, ninguém vai roubar isso. Ninguém rouba a palavra. Amém? Então, o quarto ponto, e para finalizar, você foi alcançado para alcançar. Eu já falei sobre isso. E como que a gente faz? 1 Timóteo, capítulo 2, do 1 ao 4. 1 Timóteo, capítulo 2, do 1 ao 4, diz assim: Antes de tudo, peço que se façam súplica, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis, todos os que exercem de autoridade, para que vivam uma vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos. Esse é o desejo do Senhor. Então nós devemos orar. Antes da gente falar, a gente aprende isso no livro do discipulador. Antes da gente evangelizar uma pessoa, apresente para o Espírito Santo. Peça. Espírito Santo, vai na frente. Já vai amolecendo o coração. Peça, antes de você evangelizar o seu irmão, talvez você não está conseguindo com palavras, mas gestos simples.
Sabe, porque entre irmãos eu sei que há intrigas muitas vezes, há coisinhas, principalmente o mais novo e o mais velho, porque ele sempre acha que o mais novo tem preferência, o caçulinha tem preferência. Então tem esses conflitos. Mas nós devemos buscar. Nós devemos buscar e fazer, seguir esses passos. Oração, jejum, evangelismo. Pregue a palavra com a sua vida. Não precisa você abrir a palavra. Vem cá, meu irmão, vem cá, senta aqui. Olha aqui o que diz aqui. Não precisa você fazer isso. Você não vai conseguir, ele não vai te dar atenção. Se ele olha para a sua vida e sua vida está toda bagunçada, ele não vai fazer. Por que eu vou fazer isso? Se na vida dele não teve mudança, vai ter na minha. Então nós temos uma responsabilidade de mudar hoje. Amém? Mudar hoje. Eu quero que você, por gentileza, você se coloque em pé. Estou finalizando aqui então. Decida hoje. Decida mudar hoje, não deixe para amanhã. Você vai um regime, você precisa emagrecer, você precisa cuidar da sua saúde. Qual é o dia do regime? Qual é o dia? Segunda? Ou amanhã, né? Amanhã eu começo o regime. Amanhã eu vou fazer. Amanhã eu vou fazer. Não, faça hoje. Se você fala que vai fazer amanhã, você não vai fazer. Porque depois Deus não vai vir desentupir a sua veia. Sabe? Deus não vai vir lá desentupir a sua veia. Deixa aqui, ó. Ele está falando hoje para você. Decida hoje. Decida hoje buscar. Decida hoje se cuidar. Decida hoje fazer a diferença. Decida hoje evangelizar sua casa. Decida hoje você transformar, você apressar a volta de Cristo. Amém? Eu quero compartilhar com vocês rapidamente. Eu sei que muitos já sabem. Anos atrás, eu tenho 2 filhas, para quem não conhece, até sou vô, né? Ficando velho. E uma das minhas filhas, a mais nova, também ela está grávida agora. Você vô já consecutivamente, já bem um mês, outro. E essa minha filha, a mais nova, ela morava em São Paulo, mora em São Paulo ainda. Ela me mandou uma mensagem. Pai, eu preciso te contar uma coisa. Eu sei que você não vai gostar. Eu sei que você não vai aceitar. Eu creio que um dia ela vai estar aqui testemunhando pessoalmente isso. Eu sei que você não vai aceitar, pai. Mas é o que eu decidi. Eu decidi viver isso. E ninguém vai me impedir. Ela falou para mim no telefone. Pai, eu tenho um relacionamento com uma menina. Aquilo para mim me cortou. Aquilo para mim, eu fiquei sem chão. Imagine só, eu levava ela desde pequena para a igreja, eu ensinava, eu ensinei, eu trazia para a igreja, eu pregava para elas. Mas de repente ela me vem com essa notícia. Fiquei sem chão. Mas eu tomei uma decisão. Confrontei ela, mostrei na palavra, mas ela não queria saber. Ela não queria ouvir. Ela falava para mim assim, pai, o que você está pregando na igreja? O que você está pregando com a sua vida? Jesus não amava todas as pessoas? E por que agora você está me falando isso? Mas eu lembro que eu falei para ela, filha, eu te amo. Sempre vou te amar. Mas eu jamais vou aceitar essa sua decisão. Eu te amo. E naquele momento eu decidi, vários confrontos, tantas coisas que aconteceram, mas eu decidi buscar em Deus. Eu decidi dobrar o meu joelho e buscar o Senhor de todo o meu coração como eu nunca tinha buscado antes. Eu repreendi, eu falava, Senhor, eu não aceito isso, Senhor. Eu não aceito isso. Eu não aceito porque ela é do Senhor. Eu apresentei ela ao Senhor e eu sei que ela é tua, Senhor. E eu sei que ela não é assim. Eu repreendi, eu clamei a Deus, eu busquei a Deus junto com a minha esposa de todo o coração. Foram tempos difíceis. E eu continuei fazendo meu trabalho. Nesse dia que eu recebi essa notícia, nós estávamos se preparando para ir para o GC.
estava se preparando para ir para o GC. E eu e a minha esposa, nós vamos para o GC, nós vamos fazer. Eu estou com o coração destruído, mas eu vou dar o meu melhor. E eu cheguei no GC e eu com a minha esposa, a gente buscou, a gente fez GC como o Senhor tem nos mandado, nos ensinado. E eu sempre repreendendo, Senhor, eu não aceito isso, eu não aceito. E passou um tempo, ela veio até mim, ela falou, pai, eu tenho uma ótima notícia para te dar. Pai, me perdoa, me desculpa. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Me perdoa, pai, me perdoa. E hoje, ela está casada, ela está grávida. E ela tem o seu próprio negócio. Sabe, ela tem seu próprio negócio. Ela com o seu esposo, eles têm funcionários. E eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus porque, irmãos, se a gente abaixar a cabeça, é isso que o diabo quer. Se a gente aceitar as coisas muito fácil, é isso que ele quer. Mas a partir de nós somos filhos. O Senhor levou a nossa enfermidade, levou tudo naquela cruz. Sabe, Jesus levou tudo, então nós devemos entregar tudo ao Senhor. E hoje eu louvo a Deus, hoje ainda, ela não está servindo a Deus. Mas eu creio que isso é uma questão de tempo. Amém? Glória a Deus. Quando coloca eu quero que você, nesse momento, você feche seus olhos, você comece a buscar o Senhor. Sabe, eu sei que nós já passamos da hora, mas vamos dar esses minutinhos. Eu quero que você comece a analisar a sua vida. Analise a sua vida, olha se tem algo que ainda você precisa melhorar. Eu preciso melhorar, sabe, irmãos? Eu preciso melhorar todos os dias, eu preciso melhorar. Então nós precisamos reconhecer que nós somos imperfeitos, mas o Senhor nos ama e o Senhor nos chama. O Senhor nos chama para a gente cuidar da nossa casa, para a gente não ser como a palavra ali de Timóteo, o apóstolo Paulo falando de Timóteo, de nós ser pior do que um descrente. Nós está enganado, nós está se enganando num banco de igreja, apenas se enganando num banco de igreja, achando que se eu estou salvo, se essa palavra que foi liberada, creia que a tua casa será salvo, apenas essa palavra, se não tiver uma ação, não vai dar resultado. Precisa ter uma ação, toda a palavra do Senhor precisa ter uma ação, você precisa ter uma ação, você precisa buscar, você precisa clamar, Senhor, eu te entrego tudo, eu entrego a minha casa, eu entrego a minha família, Senhor, se não for eu que evangelize, mas o Senhor manda alguém falar do teu amor, em nome de Jesus, Pai, eu te louvo, Pai, te agradeço, pela tua presença, Pai, eu quero dar liberdade para você, se você que não aceitou a Cristo ainda, você que não aceitou esse Deus maravilhoso, que te ama, que morreu, se entregou por você, você que deseja aceitar o Senhor, que você deseja realmente buscar a face do Senhor, você pode vir aqui na frente, né? Você pode se entregar, se derramar ao Senhor. E você que talvez você já entregou a sua vida a Cristo, mas talvez dentro da sua casa tem algo que você precisa melhorar, também busque isso. Busque isso, porque o Senhor Jesus levou todas as enfermidades, tudo o Senhor levou naquela cruz, e o Senhor disse, quando o Senhor abriu os seus braços e disse, está consumado, o Senhor disse, está tudo feito, está tudo preparado, está tudo pronto, mas agora precisa uma ação, vocês precisam ter uma ação de buscar, de me buscar, de querer estar comigo, de fazer a diferença, de apressar a minha volta. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua presença, Pai. Obrigado pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia, Pai. E nos ensina, nos capacita, Pai. Nos faz viver algo novo, Senhor. Que essa geração, ó Pai, possa fazer a diferença aqui onde nós estamos, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, se nós estamos aqui nessa cidade, é para fazer a diferença, Pai. Por isso, Pai, usa cada filho teu, ó Pai.
Usa com poder, usa com graça, Pai. Onde eles foram, Pai. Realmente, let's go. Realmente, Senhor Deus, vamos adiante, vamos buscar, vamos fazer a diferença. Vamos olhar para dentro de nós, vamos ver se há algo que ainda está desagradando a Deus e fazer a diferença, Pai. Muito obrigado pela Tua presença, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos pela Tua obra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus possa te abençoar ricamente. Irmãos, é nossa responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de evangelizar a nossa casa. Não fique esperando por outra pessoa. Nós somos responsáveis. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus.